Senhoras e senhores, daremos início ao primeiro painel Previdência, Economia e Constituição, uma análise jurídico-econômica da Previdência Social. E como mediadora, convidamos a jornalista Denise Rotenburg. Como palestrantes, convidamos primeiramente o deputado federal Elias Vaz, vice-líder do PSB na Câmara. O deputado federal Elias Vaz é titular da Comissão de Finanças e Tributação. Também é integrante das comissões de Minas e Energia e de Fiscalização Financeira e Controle. Elias Vaz é membro da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga práticas ilícitas no BNDES. Foi vereador por 5 mandatos em Goiânia, onde acumulou vasta experiência no Legislativo e participou de comissões especiais de inquérito. Convidamos também o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante. José Robalinho Cavalcante, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. José Robalinho é mestre e bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, e bacharel em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco. É procurador regional da República desde 2004, sendo titular do 2º Ofício Criminal da Procuradoria Regional da República da 1ª Região. Foi consultor legislativo da Câmara dos Deputados e auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União. Senhoras e senhores, e para realizar a abertura deste primeiro painel, passamos a palavra para a mediadora, a jornalista Denise Rotenburg. Bom dia a todos. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui hoje mediando esse painel, porque a gente vê aqui as questões jurídicas, Previdência, Economia e Constituição, uma análise jurídica econômica da Previdência Social. Ao longo dos 30 anos que eu acompanho a política, a Previdência sempre foi um assunto de destaque e sempre foi parar no Supremo Tribunal Federal. Pelo que a gente vê, essa não será diferente. Porque a gente já viu aqui nas primeiras colocações, há uma série de emendas, uma série de modificações que precisam ser feitas no texto apresentado pelo governo, e eu já vou passar a palavra aqui para os nossos palestrantes, que eles certamente vão ter muito a acrescentar a esse debate. Começamos pelo deputado, ou pelo quem quer falar primeiro aqui, estava para o senhor, deputado. Por favor, deputado Elias, senhor com a palavra. Bom. Bom dia a todos e a todas. Bom, primeiro eu queria assim, agradecer a oportunidade ao Científico Nacional por nos convidar para a gente estar podendo participar aqui dessa conversa. E eu gostaria assim de iniciar a minha fala, porque sempre quando a gente vai discutir o problema da reforma da Previdência, eu penso que é preciso a gente discutir em que contexto socioeconômico do país que a gente está discutindo uma reforma como esta. A grande verdade é que nós temos um argumento que é utilizado fundamentalmente, que há um problema que realmente ele existe, que é o problema fiscal do Brasil, né? E que, na verdade, numa dos principais problemas para resolver, esse é o que o governo elegeu para resolver o problema fiscal do Brasil, seria atingir várias políticas, né, que são estabelecidas historicamente de proteção social. A gente vai ver bem que o próprio ministro Paulo Guedes já disse, na minha opinião, 3 pilares aí de que ele, como estratégia, o governo pretende atacar para resolver esse problema fiscal. Que um é evidentemente o problema da Previdência, mas 2 outros ele já colocou, que pretende inclusive encaminhar um projeto para a Câmara Federal, para o Congresso Nacional, que é a questão do fim, né, das exigências constitucionais do que se aplica na educação e na saúde. Então, praticamente ele está elegendo, para mim, na minha opinião, que é o tripé do que a gente pode dizer que o Brasil é um país minimamente civilizado, porque se a gente
acabar com o mínimo de educação pública que tem, o mínimo de saúde pública e a questão da proteção da Previdência, sinceramente, eu não sei que tipo de país que nós vamos ter no futuro. Mas é exatamente isso que o ministro tem dito, né, que pretende fazer, já anunciou isso, né? E a primeira, evidentemente, é a questão da reforma da Previdência. E aí eu quero discutir, porque eu acho que a categoria aqui que sabe melhor do que eu, né? Porque a questão fiscal você pode discutir também na lógica, e eu acho que seria mais importante, da questão da reforma tributária. Essa sim eu acho que seria o elemento fundamental para a gente discutir esse problema fiscal. Infelizmente não é isso que acontece, não é essa opção que o governo faz. Então o governo o objetivo do governo é estabelecer, na verdade, uma reforma da Previdência, que o foco dela maior é resolver o problema fiscal do país, como um elemento que seja o culpado por essa situação que nós vivemos momentaneamente. E aí, a gente percebe que o objetivo claro do governo, né, com essa questão da reforma da Previdência, é de atingir, né, a área da proteção social, né? E é isso que se a gente vê em todas as intervenções aqui. Uma coisa é a gente discutir uma necessidade de atualização da reforma da situação previdenciária, que evidentemente elementos que são mutáveis vão ao longo dos anos sendo alterados, e você precisa fazer essa adequação. Outra coisa é você querer resolver o problema, né, fiscal com o sacrifício, né, evidentemente, de uma parcela mais pobre da sociedade. Porque eu falo que a lógica que nós temos que estabelecer, e a condição socioeconômica do país hoje, é uma condição, né, o Brasil é um dos países onde a desigualdade social é mais acentuada, é o 9º país mais desigual do mundo, né? Aqui 1% mais rico tem a mesma renda do que 50% mais pobre, né? As 5 maiores fortunas do Brasil têm o equivalente assim, a 30%, a 50% da população mais pobre. Então é um grau de concentração de renda brutal, né? E é nessa lógica que a reforma da Previdência é colocada, porque, ao meu ver, né, se você, evidentemente, você olha, tinha um retrato do país hoje, qualquer alternativa que nós formos fazer para resolver o problema fiscal brasileiro, ele tem que ter uma preocupação de não só não aprofundar a desigualdade social, como amenizar esse problema crônico que nós vivemos. E a reforma da Previdência, evidentemente, ela traz, né, na verdade, como verdadeira intenção, quem é que vai pagar a conta é evidentemente as camadas mais pobres, as camadas mais com menor renda de nosso país, né? Basta ver, né, que quando você pega a última página, né, do projeto, onde nós temos lá da justificativa, da última parte da justificativa, onde ele coloca qual é a previsão, aonde ele quer, na verdade, fazer a economia do chamado aí 1 trilhão e 72 bilhões nos próximos 10 anos. Está lá, 711 bilhões exatamente em cima do regime geral, né? 180 bilhões seria em cima de algumas políticas, como, por exemplo, o salário família, o próprio BPC, o abono salarial, que são instrumentos que atingem pessoas de baixa renda. Então você soma 180 bilhões mais os 700 bilhões com o regime geral, onde nós temos a média no regime geral de pessoas que ganham em média 2 salários mínimos. Nós vamos dizer o seguinte: então 900 bilhões de reais praticamente do 1 trilhão e 72 bilhões o governo pretende economizar em cima de quem ganha na média 2 salários mínimos. Então isso, evidentemente, nos próximos 10 anos nós estaremos aprofundando ainda mais, que nós estamos retirando, né, quase 85% que se pretende economizar, em cima exatamente daqueles que ganham pouco, em cima exatamente daqueles que estão na base da pirâmide. Então isso é um projeto de extrema
demonstra de crueldade, né? E a forma, a estratégia que o governo tem trabalhado é, evidentemente, trabalhar a situação de uma estratégia falsa, né, que aí é a demonização das carreiras públicas, né? Isso aí é uma estratégia clara, é o fim dos privilégios, né? Ou a questão também que eles gostam de colocar muito: o país vai quebrar, se nos próximos 5 anos a gente não tiver a reforma da Previdência, o país quebra, né? Ou ainda tem hora que entra também os políticos, né? Porque eles tentam colocar até os vereadores das cidades pequenas. Eu mesmo era vereador antes, né? E eu sofria isso, porque todo vereador do Brasil é regime geral. E a população tem aquela visão que não acontece nem com deputados já há muitos anos, que se o cara fica 8 anos de mandato, ele recebe, já aposenta, né? Isso já não existe há muitos anos, né? Quem ainda pode se contemplar com isso é o Bolsonaro, que é deputado há muito tempo, que é do sistema antigo, né? Que, aliás, ele até deu entrada lá né, averbar a situação dele lá de como foi vereador, quer dizer, já demonstra que está com a intenção de aposentar exatamente com esse salário, né? Ele sim deve ser beneficiário do salário que hoje o regime já não possibilita, e evidentemente a maior parte, por exemplo, eu mesmo fiz opção pelo regime geral, e segundo a Folha de São Paulo, fez uma pesquisa com os parlamentares novos, que são mais da metade dos deputados novatos fizeram opção pelo regime geral, né? Então essa é uma falácia o que ele está dizendo, até porque se qualquer um quisesse fazer opção ainda pelo regime especial, poderia fazê-lo até o dia, né? Poderia ter feito já, né? Então não é a lei que não foi publicada ainda que iria impedir isso, porque a lei está dizendo que vai acabar com esse regime a partir do momento que for publicado. E fica com esse... Eu estou dizendo isso porque no primeiro dia o presidente Bolsonaro colocou lá nas redes sociais dele: vamos acabar com a aposentadoria de político, né? Então, e é isso, né? Então é uma estratégia que eles estão tentando estabelecer, fazendo evidentemente tentando dialogar com a sociedade, tentando enganar a sociedade. E o que eu disse aqui é uma tendência de demonização das carreiras públicas, o que para mim seria um grande retrocesso a gente colocar, porque o Brasil, assim, tem coisas que funcionam, coisas que não funcionam. Se tem uma coisa que funciona no Brasil, são essas carreiras, né? Isso é uma coisa que qualquer retrato que você tira assim do país, do Estado brasileiro, várias coisas não funcionam. Exatamente essas carreiras que têm uma remuneração adequada e justa, essas são as coisas que funcionam no país, e é nisso que eles estão querendo atacar e dizendo que são responsáveis pelos grandes problemas que o país vive hoje. Isso é um verdadeiro absurdo que é colocado. E é tão verdade isso, né, que não é à toa, né, eu sou membro da Comissão de Finanças e Tributação, e nós já tínhamos aprovado lá também o pedido do estudo microeconômico, quer dizer, que era exatamente o governo passar para a gente todos os dados, para a gente verificar de onde eles chegaram a esse 1,072 bilhões. Né? Aí a resposta deles eles deram agora, baixaram um decreto, tornando sigilosos, né, esses dados. Quer dizer, sinceramente, isso é um tapa na cara do povo brasileiro. Porque, olha, para mim, eu vou dizer muito claramente, deputado e senadores têm que ter vergonha na cara e não votar esse projeto enquanto não tiver esses dados. Porque como é que nós vamos votar uma coisa que a gente não sabe tecnicamente, porque eles vivem dizendo que essa questão é técnica, não é política, tecnicamente não é demonstrado como eles chegaram nesses dados. Agora está negociando, eu achei aquilo uma coisa surreal. O presidente da Câmara negociando que em algum momento vai ter que trazer esses dados, mas agora não, né? Hoje no jornal do meu estado, né, está lá o líder do PSL dizendo: olha, porque esses dados aí podem complicar, porque o pessoal, tomando conhecimento desses dados, pode não querer votar. Ué, como assim? Como assim? Sinceramente, ué, que história é essa? Entendeu? Então isso é um verdadeiro absurdo, né? Né? Essa discussão, na verdade, ela não está sendo feita de forma técnica, tem vários interesses por trás disso. Aqui foi muito bem colocado, né? São as opções que se fazem, são verdades, e que infelizmente boa parte da imprensa embarca nisso, porque nessa questão da reforma da Previdência, a imprensa
de cada palavra que fala, vem a reforma é necessária, isso virou um negócio que está virando até uma loucura, porque toda hora a gente ouve isso, né? Não pode ligar a televisão que algum jornalista está falando lá que a reforma é necessária, isso virou uma ladainha, né? Que realmente é o grande problema. Como foi a reforma trabalhista mesmo, como foi outras situações que sempre, né, promete para o povo brasileiro, dizendo o seguinte: olha, se resolver isso, acabou, aí sim, nosso país vai para frente, nós vamos sair do atoleiro, né? Você fica vendendo essas ilusões, o que a gente sabe que isso não é verdade. Não é, na verdade, nós temos a aprovação de um instrumento que ao longo de 10 anos vai retirar das camadas mais pobres 900 bilhões de reais, que nós vamos resolver o problema do país. Não vai ser assim, né? Então essa questão da capitalização também é um instrumento que tem endereço claro na nossa opinião. Isso é para atender banqueiro, isso não tem nada de interesse público nisso, isso não tem nada de interesse na sociedade. Foi muito bem colocado pelo professor aqui, em lugar nenhum do mundo esse tipo de sistema funcionou, né? Isso é muito interessante para os bancos, mas para a população de uma forma geral não é. Acho que essa categoria dos auditores tem uma enorme contribuição nesse momento para esse debate, porque nós não podemos discutir o problema fiscal brasileiro na lógica só do gasto. Nós temos que discutir também na lógica da arrecadação, porque nós não podemos ignorar, né, que empresas que têm apadrinhamentos, têm seus interesses sobrepostos ao interesse público, consigam, por exemplo, renúncia fiscal, como foi o ano passado, de mais de 360 bilhões de reais. E aí o problema ainda é a Previdência, não é aqueles que deixam de pagar impostos. Num país onde realmente a classe média, né, os pequenos e médios empresários têm uma carga tributária pesadíssima, mas aqueles que são os amigos do rei sempre conseguem um jeitinho de ter sua isenção fiscal, de ter sua renúncia fiscal, quer dizer que, na verdade, causando maior ainda o desequilíbrio na desigualdade social, um sistema fiscal totalmente injusto, né? Como eu tenho visto algumas pessoas dizer, né, o sistema tributário brasileiro é o sistema Robin Hood às avessas, né, que tira de quem não tem para realmente dar a quem tem. E é essa a realidade. Então, em nossa opinião, nós precisávamos estar discutindo nesse momento era, na verdade, a criação, né, da previsão constitucional, a implementação do imposto sobre fortuna, né? Nós tivemos, nós do PSB, pilotado por iniciativa do nosso deputado Danilo Cabral, do Pernambuco, mas assinamos, enquanto bancada, o projeto, 2 projetos. A gente quer abrir o debate sobre a solução da questão fiscal. Um deles foi o imposto sobre fortunas. Sobre grandes fortunas, né, que é acima de 20 milhões de reais, houvesse a aplicação desse imposto. Nós fizemos uma projeção, né, inclusive com auditores que acompanharam a construção desse projeto, onde a previsão seria uma arrecadação de em torno de 400 bilhões nos próximos 10 anos. E o outro projeto seria o imposto sobre lucros e dividendos, né, que essa questão de dividendos só o que sempre coloca só a Estônia e o Brasil que não tem esse tipo de imposto, né, e onde poderia ter uma previsão de até 800 bilhões de reais. Então, somando os dois, dá 1 trilhão e 200 milhões. Isso para mostrar, assim, da onde a gente pode efetivamente fazer o ajuste fiscal brasileiro. E fazer o ajuste fiscal significa cobrar de quem tem condições de cobrar. Cobrar dos bancos. Eu ainda não mencionei ainda a questão da dívida pública, né, que o ano passado consumiu mais de 360 bilhões. Né? Então, assim, então para alimentar banqueiro, para alimentar, aí isso parece que é intocável. Né? Isso aí não se discute. Esse não é o problema do país. O problema do país é o trabalhador. O problema do país são as carreiras, são os juízes, são os promotores, são os auditores. Sinceramente, isso é um grande absurdo, e nós temos uma grande tarefa nesse momento, que é desmascarar tudo isso, que é ir, na verdade, para o debate com a sociedade, né? Por mais que eles tentem camuflar essa verdade, é aquela história, uma mentira pode durar algum tempo, mas ela não dura a vida inteira. Então, acho que nós precisamos desmascarar isso, e nós temos sim, foi colocado aqui, nosso partido, de até mesmo discutir como consertar esse projeto. Porque esse projeto, assim, a sua espinha dorsal é cruel, a sua espinha dorsal é contra a sociedade, o povo brasileiro, ele não é justo. Então, se a gente fizesse o ajuste fiscal por outras formas, discutisse, separasse, inclusive, o caráter protetivo, né, de proteção social da Previdência, porque eu acho engraçado quando o ministro fala, não, porque isso é deficitário. Ué, mas Bolsa Família é deficitário, por exemplo, que não é outra área social, aplicação em saúde é deficitário. Ué, mas você não pode olhar essa lógica.
lógica. Então, quer dizer, a aposentadoria, no caso do PPC, a aposentadoria no caso do trabalhador rural, não pode ser considerado discussão de deficitário. Isso é proteção social. Então, sinceramente, isso é uma discussão totalmente desonesta, é desonesta essa discussão, porque nós não podemos falar em déficit, e ele chega a dizer, não, isso responde por, o trabalhador do rural responde por 58% do déficit. Então, sinceramente, isso é área de proteção. Então, sinceramente, nós precisamos separar essa discussão. Aí é número. Depois que tiver só a Previdência, vamos discutir. Precisa trabalhar mais alguns meses, precisa aumentar um pouquinho. Aí ajuste. Aí sim, nós estaríamos discutindo a questão da Previdência. Agora, querer que a Previdência resolva o problema fiscal brasileiro, isso nós não podemos aceitar, porque seria a maior injustiça da injustiça da história do nosso país. Então, a nossa posição é essa. Eu, particularmente, vou votar contra essa reforma e vou, na verdade, aonde eu puder debater, mesmo enfrentando os fake news nas nossas redes sociais, porque os deputados estão todos atacados por a gente vai ver lá o perfil de uma pessoa lá, só tem coisa do Bolsonaro, só tem coisa do Paulo Guedes. Não é possível uma pessoa ser tão apaixonada desse jeito, né? Então, toda hora chega lá, batendo, tudo que a gente fala, xinga a gente, tudo, não tem problema. Isso não vai nos intimidar, vamos continuar na nossa postura, porque nós não vamos abrir mão, né, de lutar por justiça social. E votar numa reforma da Previdência que aprofunda ainda mais a desigualdade social, não está em nosso dicionário, tá? Muito obrigado aí pela parte, depois a gente vai poder conversar aqui mais. Obrigado, deputado. Agradecemos a sua intervenção. Antes de passar a palavra para o nosso querido procurador, a organização pede para justificar a ausência do ministro Luiz Fux. Ele teve o voo cancelado, ele estava numa viagem internacional, chegou hoje ao Rio de Janeiro, mas não conseguiu ainda embarcar para cá. Por isso, ele não está aqui nessa manhã. Nós vamos continuar aqui nosso painel, passando a palavra para o procurador José Robalim. Bom dia a todos, bom dia a todas. Agradecer ao Kleber a oportunidade de estar aqui debatendo com vocês. Cumprimentar o deputado, cumprimentar a Denise, cumprimentar vocês todos. E fazer um comentário, acho que nós estamos aqui para falar um pouco da experiência, assim como o Rudinei, nós estamos nessa batalha nesses 3 anos, e refletir um pouco sobre toda essa discussão da reforma da Previdência. Eu estava vendo que, por uma coincidência, foram convidados hoje de manhã, tá? Estão aqui com vocês, tá? Eu, Rudinei, Leonardo Rolim, que nós 3 compusemos a mesa do primeiro debate da comissão especial, digamos, no ciclo passado, no ciclo do governo Temer, da discussão da reforma da Previdência. Estávamos os 3 lá sentados, tá, já debatendo esse assunto. A primeira audiência era para ser com o ministro Henrique Meirelles, ele não foi, encaminhou o secretário Marcelo Caetano, foi toda do secretário. A segunda estávamos nós. O que é que eu quero começar por aí? Porque eu quero repetir algumas das questões que naquele momento zero continuam válidas e que são importantes para a gente refletir agora. Eu acho que é para isso que eu fui chamado aqui, para a gente fazer uma reflexão da questão econômica, do que tem de mito, do que tem de verdade e da demonização que foi feita do serviço público e da manipulação de alguns dados que são insistentemente repetidos e que nublam toda essa discussão sobre a Previdência Social. Então, a pergunta que foi feita aqui para o professor, queria dizer para vocês todos, tá, que já no primeiro dia, o que a gente manifestou lá, eu acredito que vocês todos teriam que refletir, todos nós temos que refletir nesse sentido, é o seguinte: pelo ângulo de que a população brasileira, e isso em todos, graças a Deus, em todos os níveis sociais, mesmo nos níveis sociais, nos estratos sociais de trabalhadores de baixa renda. Houve um crescimento da expectativa de vida, houve um crescimento de fato da saúde e da possibilidade de se viver mais. Isso é número, não se discute. É mais do que necessário que haja alguma reflexão sobre esse assunto no seu aspecto previdenciário. Então, nesse sentido, uma reforma da Previdência tem que acontecer. Não necessariamente nem por este motivo, nem com esta intensidade que está sendo colocada. Faço a reflexão de vocês, inclusive, sobre o seguinte fato. Quando nós dizemos, eu vou dizer agora, repetir daqui a pouco, que essa demonização do serviço público passa por esquecer que nós já passamos por 3 reformas, tá?
faz também embutir a reflexão necessária, senão nós perdemos a razão, de que no regime geral da Previdência, algumas das reformas pelas quais nós já passamos, talvez tenham que ser enfrentadas pelo regime geral. A questão da idade mínima, por exemplo, que nós no serviço público já temos, isso não é passado para o público, mas já temos e temos há muitos anos, tá? E uma série de outras mudanças que nós vamos fazer agora. Mas, primeira coisa, manipulação de números. Isso é muito comum. E manipulação, leia-se, a expressão que eu usei naquela oportunidade, que eu vou repetir aqui, é uma expressão que pode parecer dura, mas é uma expressão real. Às vezes falta honestidade intelectual no debate, por uma série de questões que são opostas. Vou pegar uma que o deputado citou aqui agora. Mistura-se no debate da Previdência Social a questão da assistência social. Quero dizer até que nessa proposta, nesse sentido, pelo menos no discurso, o governo no primeiro momento, tá, esse governo Bolsonaro, tinha avançado nisso ao afirmar, eu me lembro do ministro Onyx Lorenzoni dizendo isso, de que iria retirar do debate, por exemplo, a questão da aposentadoria rural, reconhecendo que era uma forma de assistência. Mas na hora que vão jogar os números para a mídia, volta, tá, o cálculo de déficit de aposentadoria rural. Em qualquer conceito internacional que se use, econômico ou jurídico, um regime previdenciário, ou dito previdenciário, que não tem nenhuma expectativa de arrecadação e que tem como objetivo sustentação social, como bem colocou o deputado, não é previdência, é assistência social. Então, o cálculo de possível gasto com a aposentadoria rural pode e deve ser feito no sentido de uma discussão fiscal. Eu sou nordestino, lá naquela oportunidade eu já disse, eu sou pernambucano, sei a importância que tem a aposentadoria rural para os municípios do Nordeste e para a questão social do Brasil. Então, acho que isso tem que ser refletido por todos os deputados, tá? Mas não é uma matéria de previdência, não tem que estar misturado conosco. Tá? Da mesma forma, na questão dos servidores públicos, foi colocado aqui pelo professor, se fala de déficit per capita e outras questões que são secundárias. O nosso déficit, o déficit que eles declaram, eu já vou fazer uma reflexão sobre isso com os senhores, de déficit do sistema próprio de aposentadoria do servidor público civil da União, que é o que atinge a todos que estamos aqui discutindo, ele é o menos desequilibrado, mesmo segundo os números do governo, que eu já vou criticá-los ao final, vocês vão ver, fazer uma crítica forte a eles. Mas mesmo por esses números, ele é o menos desequilibrado de todos os regimes que estão sendo discutidos. Ele é o que tem o déficit tal em ponto de equilíbrio e diminuindo em relação ao PIB. Kleber, no artigo muito brilhante que fez essa semana, colocou isso de maneira clara. Porque nós já passamos por 3 reformas. Porque nós já estamos no regime de equilíbrio. Isso não é citado. A questão outra questão de manipulação, e essa particularmente desse governo agora. A questão da aposentadoria do regime dos militares. O número que o governo, agregado que o governo está soltando agora, e essa crítica foi feita já pelo Instituto Fiscal Independente, que é ligado ao Senado Federal, eles soltaram um número de déficit do regime militar, calculando só as pensões. Absorveram, portanto, a ideia e o conceito que os militares defendem de que eles não têm previdência, eles têm um regime diferenciado. Com todo respeito, do ponto de vista econômico, isso não faz sentido. Isso só faz sentido, nem do ponto de vista jurídico, isso só faz sentido para se tentar justificar o fato de que, para os militares, que têm um regime que tem aposentadoria com integralidade e paridade, como o dos servidores públicos pré-2003 também tem, e garantido mesmo para os posteriores a 2003. Também tem um regime desequilibrado, pelos cálculos do governo, mais desequilibrado do que o nosso. Para eles ofereceram uma transição, eles ofereceram um regime de aposentadoria muito diferente do que está sendo oferecido para o servidor público civil demonizado. Para justificar isso, vamos encolher os valores, então retiram a parte dos valores. Com todo respeito, isso não é uma forma honesta de fazer o debate. Coloque, se vão colocar de todos os servidores públicos civis os valores que se gastam de previdência, eu já vou fazer uma crítica a isso, tem que se colocar também o dos militares do mesmo pé. Esse tipo de manipulação tem a ver com o que o deputado aqui colocou muito bem, que todos nós estamos falando, a questão da demonização do regime do servidor público, que serve como um discurso, como um biombo, para esconder o que realmente está se debatendo.
90% da reforma, novamente eu falo dos números do governo, ou pelo menos dos números do que a gente teve acesso até agora, porque como colocou muito bem o deputado, não se abriu completamente. Mas 90% da reforma, na reforma passada era mais do que isso, era 93% da reforma, tá? É do regime geral da Previdência Social. Então, todo o debate se concentrar em pretensos privilégios, etc., é uma argumentação de marketing, não é uma argumentação honesta. Outra questão, a questão do tamanho do déficit. Gostaria de ter mais tempo para a gente discernir um pouco isso, mas fazer um comentário. Não há dúvida que mesmo no regime geral, e agora eu falo do regime geral, porque ele que tem essa realidade cíclica que eu vou comentar agora, há um déficit autuarial. Essa discussão é uma discussão séria, que deve ser feita, tem que ser feita com os números, temos que enfrentá-los. Mas o crescimento explosivo do déficit da Previdência, calculado em 4 ou 5 anos, isso não é cálculo atuarial, você tem que fazer a retirada do que é que isso tem de conjuntural. De 5, 6 anos para cá, isso é muito, joga-se aquele crescimento para jogar para o público em geral, na mídia, tá? Aquelas tabelas que aparecem em cada um dos jornais de televisão para nos acachapar com a necessidade urgente de que tem que ser feita a reforma de qualquer jeito. O déficit que era 0 há 6 anos atrás, tá? Hoje está em 200 bilhões. Com todo respeito, isso é evidente que isso não é por razões autuariais, nem nada que vá ser alterado numa reforma. Um crescimento explosivo como esse só se explica pela recessão, pelo fato de que nós passamos 3, 4 anos de recessão e ainda estamos com um crescimento muito baixo, e um crescimento que, quando acontece, não é acompanhado de crescimento de emprego. É uma realidade mundial que no Brasil ainda foi acentuada por uma série de características. Por isso, pela recessão, o déficit foi tão explosivo. Então, essa discussão de déficit de 200 bilhões, com todo respeito, não é uma discussão séria do ponto de vista econômico. O sistema previdenciário, em qualquer lugar do mundo, ele tem receitas, tá, que são cíclicas e despesas que são anticíclicas. O que significa que, com o crescimento econômico baixo, tá, o déficit é inevitável no curto prazo. Isso não é algo que não possa ser afastado no longo prazo, uma discussão autuarial. Então, números manipulados. A gente está mexendo o tempo todo em cima disso. O Dinei comentou que nós estamos nessa batalha esses anos todos sem conseguir um diálogo com o governo. Eu, sem querer, vou só fazer uma pontuação do meu companheiro de lutas aqui desse tempo todo. Na verdade, é pior que isso. Porque diálogo com o governo nós tivemos. Eu tenho certeza que o Rodinei também teve a mesma experiência que eu. Sentei várias vezes na mesa com o secretário Marcelo Caetano e sua equipe, com o ministro Padilha, participei de reuniões com o ministro que estavam presentes, o ministro Padilha, o ministro Marum, discutindo com a gente alternativas. Este governo atual já tivemos com o ministro Onyx Lorenzoni, já tivemos com o secretário Marinho, tá? Nós tivemos com membros da equipe econômica, a Frenta já esteve, a NPR já esteve, já estivemos com todos os níveis do Legislativo. O problema está, que eu espero que esse governo supere, tá? É que no governo passado, isso foi muito claro, eles conversavam conosco, mas fingiam que não conversavam. Porque, para a opinião pública, eles jogavam uma campanha maciça dizendo: esses são os privilegiados, são os culpados de tudo, porque com isso escondiam o que de fato estavam fazendo, que era uma discussão em cima do regime geral. Isso é outra coisa, com todo respeito, que nós temos que superar numa democracia. Vamos todos sentar e fazer uma discussão séria, honesta e reconhecer, inclusive quando estamos dialogando. Nós estamos pedindo ao governo, inclusive, insistentemente isso. Vamos dialogar e vamos sentar de maneira séria. Pontuar algumas questões aqui que nós estamos enfrentando, que são muito específicas dos servidores públicos, mas que são muito representativas para todos nós, de várias mentiras que foram colocadas. Vou começar pela questão da transição. Todos nós, boa parte de nós estão aqui sentados, tá? Estavam já no serviço público antes de 2003. Eu estou no serviço público desde 1986, no serviço público da União desde 1992. Aliás, deputado, mande um abraço para o deputado Danilo Cabral. Eu sou colega do Danilo de concurso no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Só que logo depois eu passei para o TCU e saí, Danilo continuou lá em Pernambuco. Tá? Danilo é meu contemporâneo de lutas estudantis, tá? De envolvimento estudantil na Universidade Federal de Pernambuco. Ele é administração e economia.
Conheço, portanto, Danilo há 30 anos. Vamos, mas fazer a concentração do que acontece com essa questão da transição. Não é possível o governo insistir em defender de que o servidor público pré-2003 é o único que não tem direito à transição, com argumentos rasos de que o nosso regime, que nós somos privilegiados por conta da integralidade e paridade, como já foi citado aqui, não preciso repetir, nesse ambiente que nós estamos, tá? De que nós pagamos por essa integralidade e paridade, nós pagamos o índice, tá? A contribuição previdenciária sobre o total da nossa receita. Não é esta a razão do desequilíbrio. Nós já temos idade mínima, nosso desequilíbrio autuarial, calculado pelo próprio governo, está diminuindo. E, ao mesmo tempo, o governo oferecer ao regime, aos militares, que tem, eu quero dizer que, pelo menos é uma visão que nós temos, acreditamos que, de fato, os militares têm características, no mundo inteiro, próprias da questão previdenciária, têm que ser tratados como uma questão própria, mas isso não significa o nível de privilégio ou de discussão que está sendo feita. Então, para os militares que têm integralidade e paridade como nós, que têm o mesmo tipo de desequilíbrio, eles oferecem 17% de ágil e mais nada. É só isso que eles vão ter que fazer. E para nós, transição nenhuma, vocês vão passar 65, 62 e ponto. E repetem em público que estão oferecendo a transição para o servidor público, quando todos nós sabemos que não é o caso. Transição, numa discussão séria, é você dizer quais são as condições que você vai ter que ter para manter a aposentadoria na situação atual. Para manter a integralidade e paridade não tem transição nenhuma, é 65, 62, idade mínima e ponto final. Só que aí eu vou fazer a seguinte reflexão com vocês, e pena que o nosso palestrante inicial não estava aqui, porque aí eu estou usando um pouco minha veia, meu tempo de 13 anos que eu tive da minha vida como economista, antes de entrar no Ministério Público Federal, antes de trocar de carreira, para fazer uma discussão econômica, que é uma discussão correta e que muitas vezes deixa sem argumentos os economistas que discutem de maneira rasa isso. O ministro Paulo Guedes, há cerca de 2 ou 3 semanas atrás, cometeu um sincericídio numa entrevista. Ele falou algo que todos nós que somos da administração pública já sabíamos, tá? Mas que eu já coloquei isso num artigo, mas que não é discutido de maneira séria. Vamos fazer a seguinte comparação, sem qualquer avaliação de crueldade, mas uma avaliação econômica. O que é que importa do ponto de vista de toda essa massa de pressão do mercado, de economistas, do ponto de vista fiscal da reforma da Previdência? De que o Estado tem que ser capacitado de financiar, de ter investimentos e tal, para dar condições sadias de funcionamento da economia privada. Eu estou obviamente simplificando algo que a gente poderia falar aqui durante horas, mas grosseiramente dá para a gente definir que seja mais ou menos isso. Então, é a capacidade de financiamento do Estado que está em questão, aumento de gasto provocado pela Previdência. Se alguém trabalha, a comparação que estava sendo feita aqui, o professor mesmo, que é o professor de uma entidade privada, ele, no momento que ele se aposentar, ele se aposenta pelo regime geral da Previdência Social, o que antes ele recebia um salário do empregador privado, ele vai passar a receber, se ele tiver a sorte de se aposentar pelo teto, os 5 mil e poucos reais de aposentadoria do regime geral da Previdência, complementa com a sua renda de alguma forma. O fato é que no momento que ele se aposentou, ele passou a ser gasto público. Até então ele não era. O setor público não gastava com ele, passou a gastar com a aposentadoria. Nós já somos gasto público por definição. Nossos salários já estão no orçamento e no gasto total do setor público. Quando nós nos aposentamos, cada um de nós, mesmo quem entrou antes de 98, como eu, de 2003, como boa parte dos senhores que eu estou vendo daqui, estamos todos de carreiras públicas, tá? O que acontece é que você deixa de receber, vamos fazer o primeiro raciocínio individual, depois a gente chega no coletivo para mostrar como esses números não são corretos e o impacto econômico é uma discussão que tem que ser colocada em outros termos. Cada um de nós, tá, ao se aposentar, continua, se teve a sorte de cumprir as condições com integralidade e paridade, ou seja, recebendo o mesmo salário da ativa e fazendo a mesma contribuição de 11%, tá, que hoje é cobrada dos que estão na ativa. Aumento de gasto, então, quando você se aposentou? 0. Aumento de necessidade de financiamento do Estado? 0.
vocês poderiam discutir, mas há uma falha no seu raciocínio, doutor Robalinho, tá? Porque, evidentemente, se eu estou me aposentando, não vou fazer mais o meu trabalho, alguém vai ter que ser contratado para o meu lugar, e aí, evidentemente, é um aumento de gasto, certo? Errado. E aí é que é o sincericídio do ministro Paulo Guedes ao dizer que nos próximos 10 anos, segundo ele, 40% da força de trabalho do Serviço Público da União vai se aposentar e não será reposta. É verdade. Pelo menos enquanto for mantido o regime da Emenda Constitucional 95. Todos nós sabemos disso. No Ministério Público, com certeza, isso é a realidade hoje. Quem se aposenta, não há novas contratações, porque quem se aposenta continua na folha, continua no teto da Emenda Constitucional 95, não há espaço para contratar ninguém. Tá? Os senhores que são do Executivo sabem disso. O Ministério do Planejamento, há muitos anos, tá? Agora a Secretaria dentro do Ministério da Economia, não autoriza contratações, se autoriza de maneiras pontuais para repor aposentadorias. Portanto, o que vai acontecer, pura e simplesmente, é que nós vamos nos aposentar, deixa-se de pagar em termos de proventos e entra numa outra caixinha orçamentária chamada pagamento de aposentadoria ou proventos de subsídios vai passar, de salários vai passar para proventos de aposentadoria. Mas aumento de gasto não tem nenhum. O aumento de gasto será pontual quando houver alguma contratação. Portanto, mesmo aquele crescimento de déficit do regime próprio do servidor público da União, com todo respeito, ele é virtual. Ele é contábil. Ele tem sua importância para o cálculo atuarial. Quero dizer aos senhores, com toda honestidade também, que é obrigatória, tá? Num debate, se eu estou cobrando do governo honestidade, acho que a gente também tem que ter, de dizer que esse cálculo atuarial é relevante, mas não é um crescimento de déficit no sentido econômico, macroeconômico, de forçar, tá? Que se tenha mais investimento, mais financiamento da sociedade ao Estado. Isso é falso. É mais uma demonização, tá? Agora macroeconômica, que é feita em cima do servidor público. Essa demonização existe para esconder o debate real. Nós temos que, o tempo todo, e aí eu vou concordar com o que Rudinei falou, por que nós incomodamos tanto? Primeiro, porque é interessante você ter um espantalho no debate, o espantalho somos nós, tá? Os pretensos privilegiados, para esconder, sim, a questão do regime geral. E segundo, porque nós temos compromisso com o Estado. Os que vêm de fora do mercado, tal, passam pelo governo, dão contribuições, às vezes, com maior... Não estou acusando-os de nenhuma forma de vir com intenções malévolas, acham que estão fazendo bem, mas passam e vão embora. Quem dedica a vida ao Estado somos nós, somos os funcionários públicos. Somos nós que estamos aqui por 30, 40, 50 anos. Temos compromisso com o Estado, tá? Temos compromisso com o país e, por isso... tá? Levamos esse debate tal mais profundamente a sério. E, ao fazermos isso, nós apontamos as incongruências, como eu estou fazendo agora. Então, nós incomodamos. A nossa credibilidade no debate incomoda. É necessário nos desmoralizar, é necessário nos demonizar. Isso não é uma forma séria de se fazer o debate. Uma forma séria é a gente sentar, discutir autuariamente o que é que deve ser feito, e agora eu vou falar um pouco do regime geral e concordar um pouco com o que o deputado falou. Mudanças são necessárias. Se as mudanças têm que ser feitas como está sendo, é outra história completamente diferente. Há algumas decisões, a questão do benefício de prestação continuada, tá? Ainda mais quando o próprio governo diz, eu confesso que essa parte eu não me aprofundei tanto, estou me valendo do que afirmações do próprio governo, de que era praticamente neutra do ponto de vista fiscal. Tá? Então, você fazer essa alteração é de uma crueldade que não dá para se imaginar porque é que se quer fazer. Se quer aumentar a idade de aposentadoria porque aumentou a expectativa de vida da população, esse é um raciocínio sério. Se esse aumento tem que ser para 65 para todo mundo, ou 62, isso é outra discussão. Mas a gente pode sentar e fazer uma discussão, tá, séria, tá, dentro do interesse do país. Agora, esconder que esse debate existe, que esse é o debate central, fingindo que está se discutindo questão com o serviço público, tá? Quando nós já passamos por 3 reformas, é falsificar um debate que não pode ser falsificado, tem que ser debatido, tem que ser feito com todos os detalhes, com aprofundamento histórico, com análise de cada um dos números, porque reforma da Previdência é algo, primeiro, que afeta a todos, e segundo, que é um pacto intergeracional. Estou terminando então, Jordanice. Vou finalizar
fazendo a última reflexão. Tem muitas perguntas aí. Tá, legal. E eu finalizo já com vocês fazendo uma última reflexão que eu queria fazer, me vim aqui de propósito, até pelo público, até por estar entre auditores fiscais. Tá? E queria dizer a vocês que, fazendo uma brincadeira sempre, eu sou casado há 32 anos com o fisco, minha esposa foi secretária de Junta da Fazenda 2 vezes do Distrito Federal, é auditora fiscal só que do DF. Tá? Portanto, colega de vocês, eu tenho o fisco dentro de casa, estou casado, a mulher da minha vida é colega de vocês há mais de 30 anos. Então, portanto, me sinto em casa também com esse debate. Essa questão das alíquotas é mais uma demonização que aparece e que vem repetida agora, e aí eu peço muito ao deputado que nos ajude, porque eu sei que esse discurso, a gente está tendo uma certa dificuldade com isso, digo a vocês, a gente tem que... Esse discurso pegou bem para algumas lideranças do Congresso. A ideia parece muito interessante. Quem ganha mais paga uma alíquota maior. Tá? A ideia pegou mesmo entre deputados que nos ajudam desde o começo e que estão fazendo um debate sério sobre isso. E que nós temos que revelar para eles, e aí que eu quero muito, precisamos muito da ajuda de vocês, é de que este raciocínio está incorreto, porque vai levar uma alíquota, vai levar uma decisão inconstitucional. Eu tenho ouvido de alguns deputados o seguinte: por que você não deixa isso passar e depois questiona na justiça? Eu digo, eu sei que tem representantes aqui do governo que vão ouvir isso, eu já vi. O próprio Leonardo Rolim, Leonardo foi meu colega na Câmara dos Deputados, conheço há muitos anos, tenho muito respeito por ele. Ele próprio, em entrevista no jornal, já disse que isso vai ser questionado no Supremo. Então, para que insistir nisso? E por que vai ser questionado no Supremo? Tá? Porque há N decisões do Supremo Tribunal Federal dizendo que, em matéria de regime previdenciário, tem que ter uma correspondência entre o que você está sendo cobrado pelo Estado, entre o seu e o que você vai receber. Dizer que vai ter progressividade em cima deste tributo em particular é quebrar a lógica e a natureza jurídica desse tributo. E aí eu me atrevo, dentro de uma casa de auditores fiscais, a fazer o raciocínio. Um tributo, está no Código Tributário Nacional, que o tributo independe da sua destinação, tá? e independe da sua nomenclatura. O que você vai ter que descobrir que tributo é pela natureza jurídica. Um tributo que incide sobre renda, tá? Sobre uma forma de rendimento, e é agressivamente progressivo, isso não é contribuição, tá? É previdenciária. Isso se chama imposto de renda. Então, o que está se propondo é um segundo imposto de renda em cima de uma categoria só, os servidores públicos, tá? E mais ninguém. Isso num país, eu fecho aqui com a declaração muito feliz do deputado, a lembrança muito feliz, num país que desde 1995, eu tenho que ser justo que não foi desse governo, mas tem que se colocar isso, desde 1995 optou por não cobrar imposto de renda de quem realmente é rico. Nós temos o fenômeno da pejotização comendo solto aqui no país. Então, qualquer profissional liberal minimamente bem posicionado, e ainda mais os empresários, não paga imposto de renda. Só o Brasil e qual foi o outro país, o deputado que o senhor citou? A Estônia, que fazem isso. E do funcionário público se pretende cobrar 2 impostos de renda, somando alíquotas. Aí começa a discussão. Ah, não, mas a alíquota efetiva é mais baixa. Somar as alíquotas efetivas vai dar 40% de alíquota efetiva. Somar as alíquotas nominais vai dar 46,5%. E isso porque eu não considero a alíquota de 22%, porque a alíquota de 22% é outra tática desonesta de demonização. Porque dizem, a alíquota de 22% para quem ganha mais de 39 mil reais. Só ganha mais de 39 mil reais quem ganhou essa ação em ação na justiça. Isso é uma forma de nos acusar de marajás. Ninguém ganha mais de 39 mil reais. 39 mil reais é o teto. Nós cumprimos a lei, nós somos sérios. Nós somos servidores públicos, nós somos respeitando a lei. Ninguém ganha acima do teto. Então essa alíquota de 22%, se quiserem, por mim, pode botar em 95%, que eu não estou nem aí. E ela é provocação. Agora, abaixo de 39 mil, aí sim uma discussão séria. Então nos impondo uma alíquota de 46,5%. Que é inconstitucional, e nós estamos com esse esforço grande, precisamos muito do apoio técnico de vocês, para mostrar que essa ideia que parece tão boa, é um canto da sereia, que é mais uma forma de demonizar o serviço público e que não vai funcionar, ao fim e ao cabo. Obrigado a todos, mais uma vez, estou aqui à disposição, somos todos companheiros de luta. E fecho apenas, antes de devolver a palavra para a Denise, agradecendo, pedindo desculpas pela demora, agradecendo de novo ao Kleber pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado.
Nada que isso. Procurador, obrigada. Bom, temos aqui muitas perguntas, vou dividir por blocos, para ficar mais fácil, por temas assim, né? Vamos começar pela questão do cálculo que o governo promete, não divulga. Agora saiu uma notícia aqui na internet, uma notícia fresquinha, eles prometendo os cálculos dessa reforma para quinta-feira, depois da votação na Comissão de Constituição e Justiça. Por que deixar para depois? É um mistério que nós vamos tentar responder hoje à tarde. Aí nós vamos colocar principalmente no site do Correio Brasiliense, vocês vão poder ver lá. A gente vai tentar saber por que só na quinta-feira e não hoje. Por que depois da votação, né? É um mistério. Mas, enfim, aqui o Augusto, ele pergunta: quanto à transparência das contas, tônica que deveria ter sido abordada pelo Sindifisco nos debates de ontem, o senhor não acha importante uma auditoria nos números a serem apresentados pelo governo quanto aos cálculos da reforma da Previdência, tendo em vista a total falta de transparência dos mesmos? E aí, a Maria Áurea, ela é de Belo Horizonte, eu vou emendar aqui com a pergunta dela, que diz assim: basicamente existe um consenso de que a reforma da Previdência é necessária. Pelo menos aqui a gente também ouviu, todo mundo que tem críticas a esse projeto, menciona a necessidade de se fazer uma reforma. Porém, já temos todas as evidências de que este projeto apresentado aprofunda as desigualdades sociais e não resolve o problema fiscal. Qual a reforma previdenciária possível nesse momento e qual projeto alternativo que podemos defender? A primeira pergunta ela faz as duas para o procurador, mas se o senhor quiser comentar também, eu peço que sejam rápidos e concisos, porque temos muitas perguntas ainda aqui e o nosso tempo é curto. O mais inexplicável em relação a essa questão dos números é os números serem pedidos e serem negados. Aí fica a coisa mais estranha do mundo. Tá? Nós somos todos aqui, ou boa parte de nós, que estamos aqui sentados, servidores públicos. Tá? A lei de acesso à informação garante que essas informações sejam passadas. Não há nenhuma razão o Congresso Nacional pedir os números não serem apresentados a qualquer momento do debate. Essa coisa de tem que ser só depois da Comissão de Constituição e Justiça é quase uma confissão, e aí com todo respeito, tá? Eu sei que vai ter representante do Ministério da Fazenda, da Economia aqui para discutir, porque é quase uma confissão de que os números vão apontar alguma fragilidade. Porque, senão, por que eles não podem ser apresentados antes ou no momento zero? Tá? Mas na reforma passada só foram apresentados nesse momento. Eu confesso que não me lembro especificamente, mas não tenho como duvidar disso. Digamos que tenha sido o caso. Foi errado lá atrás. Se agora está sendo pedido nesse momento, esses números têm que ser apresentados. E só fecho com mais um comentário para dizer o seguinte: não só os números têm que ser auditados, como eles têm que ser criticados. Crítica no sentido técnico da palavra, que foi isso que eu coloquei agora. Então, para pegar dois exemplos, joga 19 bilhões de déficit anual dos militares, porque estão calculando só as pensões, não tiraram das aposentadorias. Isso é uma questão de crítica. Jogam 43 bilhões de déficit atuarial dos servidores civis. Beleza? Eu até acredito que possam ser 43 bilhões, calculados atuariamente, mas do ponto de vista de crescimento do déficit, mostrei para os senhores aqui, déficit de crescimento de financiamento do Estado não é efetivo. Esse tipo de crítica a gente tem que fazer para enriquecer o debate. Esses números têm que aparecer, e eu concordo plenamente, deputado, com a postura que eu já vi, que é a postura que os partidos da oposição, que o seu partido, que os demais que estão do lado correto desse debate, tá, estão trazendo à Câmara dos Deputados, é que esse debate na Câmara da CCJ não poderia prosseguir. Tá? E eu tenho muito respeito pelo presidente Rodrigo Maia, tá? Mas eu acho que ele erra ao negociar isso para quinta-feira. Porque ele devia dizer o seguinte: eu sou presidente de um poder da República, há uma demanda, tá, constitucional de deputados e de partidos por esses números, e sem os números isso não pode prosseguir o debate. É isso. Bom, eu vou assim reafirmar que, com relação à questão da falta de transparência, isso para mim é um absurdo completo, porque para mim você mina completamente o processo democrático, inclusive. Quer dizer, como é que você não passa informações dos estudos que levaram, porque é uma matéria que evidentemente ela tem que se sustentar minimamente em questões técnicas, né? Como é que você não coloca essas informações
e espera que os deputados votem, né? E aí, aquela história, eu até vou passar aqui um retrato, é muito diferente na Câmara Federal a CCJ do restante do Parlamento. A CCJ é uma comissão que, ali, os partidos indicam, na maioria das vezes, os deputados que são mais ligados às direções, ao núcleo político. Hoje você tem uma situação no Parlamento, eu acho até importante passar essa informação, que é uma situação que é inusitada. Assim, tem muitos parlamentares que estão como deputados hoje, que há 1 ano e meio, 1 ano atrás, nem de partido político era. Então não tem relação nenhuma. Assim, você pode dizer que tem uma consistência. Então há uma dúvida de qual vai ser a reação desses parlamentares, o projeto ir para o plenário. Então, por isso que, assim, de qualquer forma, quer dizer, eles já estão com receio dessas informações junto à CCJ. Então, isso, para mim, assim, acho muito difícil esse projeto, se não tiver uma alteração muito profunda, passar, entendeu, hoje no Congresso. Então, de qualquer forma, eles já estão com dificuldades na CCJ, né? Quer dizer, não podem passar essas informações para a CCJ. Então, é realmente um absurdo, né? E com relação à questão qual reforma que seria a necessária, eu disse aqui... alternativa. Alternativa. O que eu disse? Para mim, nós precisamos discutir o problema do ajuste fiscal que não seja pautado só na questão da reforma da Previdência. A reforma da Previdência não pode ser o elemento fundamental para resolver o problema fiscal do país, né? Ela pode ser um dos, mas não pode ser o principal, e nem é, né? Porque a gente já disse aqui vários itens que a gente podia trabalhar. Bom, resolvendo os outros problemas, aí nós vamos discutir a questão da Previdência, uma lógica técnica, que é exatamente essas mudanças que vão acontecendo ao longo dos anos e uma adequação. Isso não tinha que ser número, isso não tinha que ter nem muito debate, era um problema de atualização mesmo da realidade, né? Então, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Não é isso que está acontecendo, né? Nós estamos tendo uma chamada reforma da Previdência que ataca duramente a questão da área de proteção, que aí não deveria ter estado discutido na questão do patamar de previdência, e além disso, né, na verdade, querendo tirar direitos, né, que eu particularmente, eu acho sempre um absurdo isso. Eu fico pensando, a gente estava dizendo aqui, uma pessoa abdica de uma carreira, talvez na iniciativa privada, exatamente porque foi proposta a ela uma série de condições, inclusive a aposentadoria. Aí quando chega no meio do jogo, ou quase no final do jogo, dizendo, não, isso é brincadeirinha, não vai ser assim mais não. Sinceramente, aí não é um país sério. Não é um país sério. O país que faz esse tipo de coisa não é um país sério. O país que fez um compromisso, quer dizer, a pessoa dedicou toda a sua vida, com todas as consequências de uma carreira pública, na verdade, de uma carreira dentro do serviço público, e você chegar no meio do jogo, ou quase no final do jogo, dizer que essa regra foi alterada. Então, sinceramente, eu acho que isso não pode ser aceitável isso. Então, por isso que a gente tem que combater isso duramente e não permitir que essas mentiras continuem se propagando. Eu acho que esse, talvez o nosso grande desafio hoje seja desmascarar essas mentiras que estão sendo colocadas para justificar essa reforma. Obrigada, deputado. Tem várias perguntas aqui sobre transição. Então, vou fazer todas de uma vez, que aí fica mais fácil, né? A gente ganha tempo. Juridicamente, como enquadrar a regra de transição? O que será feito daqueles trabalhadores que contribuíram a vida toda com a Previdência e faltam 2 a 5 anos para se aposentarem? Trabalham mais tempo? Contribuem mais? Os dois. E ainda tem aqui, considerando que após a aposentadoria, a gente continua contribuindo para a Previdência como aposentado, especificamente no caso do servidor público, qual seria o motivo dessa ausência de uma regra de transição? Seria para não se fazer novos concursos públicos ou seria apenas maldade pura e simples? Essa é a pergunta do Reinaldo Brito. Obrigada, ele é de São Luís, do Maranhão. E tem mais uma aqui, apesar de toda a sua razão argumentativa que justifica o direito de transição, paridade dos servidores pré-2003, o senhor não acha que há necessidade de discutir os direitos para os servidores pós-FUNPRESP? Por que não lutar pela reforma do FUNPRESP para o plano de benefício definido? Por que não lutar com o direito dos jovens servidores? Essa pergunta é do
Iranilson. Obrigada. Bom, são essas três aqui sobre transição, depois a gente faz outro bloco. Vou começar respondendo pela pergunta do meio. Eu acho que a falta de transição para o serviço público é maldade, sim, e pura e simplesmente. E digo isso sabendo que tem representantes do Ministério da Economia aqui, e diria isso numa mesa, já disse várias vezes. É pura maldade para ter um biombo, para continuar tendo alguém para ser o espantalho, para levar as pancadas. Não existe nenhuma razão técnica, e depois da proposta do governo de uma transição leve, 17% de ágil apenas, para os militares, isso se tornou gritante, escancarado, indiscutível, é meramente político, não tem nenhuma razão técnica. A primeira pergunta, a questão da transição. Queria lembrar vocês todos, e isso a gente tem insistentemente, eu, Rudinei, tá, Kleber, vários outros que estamos lá no debate, insistentemente levado, Guilherme, que estava aqui, aos deputados e ao governo. Nós, servidores públicos pré-2003, já estamos num regime de transição. Existe posição do Supremo Tribunal Federal dizendo que, embora você não tenha um direito adquirido ao regime de transição, ele não pode ser inteiramente desconsiderado. Não pode ser simplesmente rasgado. Essa proposta que está aí agora não apenas rasga a transição, como rasga, no caso dos pré-98, ele rasga duas vezes. A emenda constitucional 47, o governo finge que não existe, que é o contrapedágio de quem entrou antes de 98, que é a condição de quem já estava no serviço público da União no momento em que não era tempo, que a aposentadoria era só por tempo de serviço e não por tempo de contribuição. Isso é absolutamente desconhecido. Nós já avisamos N vezes de que isso vai dar questionamento judicial se for insistido. E que existe precedente no Supremo dando ganho de causa de que isso não é possível fazer. Aí, resultado, irresponsavelmente, me permitam, irresponsavelmente continuam levando isso à frente. Se depois nós judicializarmos, não acredito, eu confio no Congresso que isso não vai acontecer, mas se isso virar lei depois, a gente judicializa, ganhamos e vamos ser acusados, o Judiciário, o Ministério Público, ou quem mais for, tá, de corporativismo, de que estamos inviabilizando o país. Quem está inviabilizando o país é quem está apostando em matérias que claramente são juridicamente questionáveis. Então, a transição tem que haver. Respondendo a transição tem que haver, tem que ser respeitada, não há razão técnica para não ser, tá? Eu acho que a proposta agora pode ser alguma coisa em torno do que está colocado para os militares, e aí eu faço só um engancho antes de partir para outra pergunta, que eu esqueci de fazer um comentário. Qual é a reforma que tem que ser feita? Eu acho que o que todos nós temos que reconhecer, pelo menos é essa posição da minha categoria, com a construção que eu tenho dito sempre, é de que, com o crescimento da expectativa de vida, há de ter realmente um crescimento da idade de aposentadoria. A idade mínima que nós, servidores públicos, já temos, e no regime geral, alguma questão de idade mínima tem que ser posta de alguma forma. Isso é fato, e é a espinha dorsal de qualquer reforma honesta que se queira fazer aqui em qualquer lugar do mundo. Há uma questão também sobre regime de pensão. Quero dizer aos senhores que a gente tem que ter a honestidade de reconhecer, da mesma forma como a gente critica os pontos, de que o nosso regime de pensão, hoje vigente, tanto no regime geral quanto no regime de previdência do servidor público, é atipicamente favorável em comparação com outros países do mundo. Isso não significa partir para a pensão em possibilidade de acumulação, como está se colocando, ou botar em 1/5 o valor da pensão, como em alguns cálculos se tem feito. Isso não é possível dar um salto desse. Essa é uma questão honesta. Bom, e respondendo sobre Desculpa. A qual delas? A primeira? A última? A última eu não respondi ainda. A última que eu ia te falar é o seguinte, tá? Que é a do FONPRESP para os novos servidores. A do FONPRESP é o seguinte, nós temos isso muito claro na minha carreira, até porque a carreira dos procuradores da República, por uma série de circunstâncias estruturais, nós crescemos muito como carreira, de 15 anos para cá. Então, eu tenho uma quantidade, te garanto isso, uma quantidade muito grande de colegas, entre 2003 e 2013, que já não tem integralidade e paridade, tá? E nos lembram isso constantemente, estão sendo duramente atingidos os que estão aqui nessa faixa 2003-2013, tá? Porque a média hoje, o salário deles, a aposentadoria é calculada pela média dos 80% maiores remunerações, está passando para 100%, prejudicando quem no início da carreira veio de baixo, quem começou com salários mais baixos, tá? E favorecendo quem já começa com salário mais alto, que é outra coisa absurda, e o pessoal posterior a 2013,
que entrou no FUNPRESP, tá? Existem incertezas várias, discussões sobre como é que é a estabilidade do benefício especial, e eu queria dizer a vocês que a NPR, foi a NPR junto com a Freitas, mas a NPR puxou inicialmente, tá? Essa discussão que levou a portarias do Supremo, da Procuradora-Geral, provocações à advogada da União, tá? Eu fiz como essa provocação na época que eu era coordenador da Freitas, o Guilherme complementou, que a gente conseguiu um mínimo de estabilidade, porque o servidor público pós-2013, ainda por cima estava sujeito a incertezas totais. Até hoje, nós temos um nível de imigração mais baixo do que os economistas calcularam, simplesmente porque o servidor não tem segurança do que vai enfrentar da vida adiante. Confesso a você que a questão do benefício, da forma de benefício, eu não vi, não me aprofundei sobre estudo sobre isso ainda. Queria muito vocês que são do fisco, que têm essa capacidade autuarial maior, se tiverem algum cálculo como isso, é muito interessante a gente colocar. O fato que eu queria finalizar é que nós temos perfeita consciência de que o serviço público hoje tem 3 regimes diferentes. Tá? Nós ainda somos a maioria dos pré-2003, temos o regime de integralidade e paridade. O 2003-2013, com a sua fase de transição, que tem suas características próprias e também está sofrendo e levando uma pancada muito forte nessa reforma pela questão da média. E os colegas, e não apenas os colegas que já são posteriores a 2013, mas os que migraram. Tá? Cada um tem os seus problemas e todos eles estão abrangidos no debate que a gente está tendo, tá? Em todos os campos da questão da previdenciária. Você não consegue compreender. Desculpa, eu não sei. Eu posso falar por mim. Te garanto que não é o caso dentro dos procuradores da República. Até porque, como disse a você, nós puxamos uma série de debates, tá? Fomos nós que puxamos uma série de demandas, fomos nós que conseguimos adiamento de imigração, fomos nós, a Freitas que batalhou fortemente com isso, puxando, fomos nós que puxamos essa questão da estabilidade, que são o fundamental pedidos que eles foram feitos. Essa questão do regime de benefício, te confesso que eu não vi ainda estudo sobre isso. Se você tiver alguma coisa, me passa, que a gente vai levar adiante, com certeza. Tá? Passo a palavra de novo, Denise, saudando só meu amigo Petros, que acabou de chegar, presidente do Cinelégio. Bom, vamos então para a parte de constitucionalidade da proposta. O senhor acredita que a progressividade das alíquotas é constitucional? Tem mais algumas aqui, mas é melhor o senhor ir respondendo e eu vou fazer. Acredito que não é constitucional e não fecha com o Código Tributário Nacional. São 2 níveis diferentes de problema. Ela não é constitucional porque existem precedentes no Supremo e o ministro Luiz Fux, num debate em São Paulo, há cerca de um mês atrás, saiu no Valor Econômico, inclusive, disse isso de maneira clara, citou vários precedentes que mostram que você tem que, em matéria de previdência, ter uma vinculação entre a contribuição e o benefício. Ao dizer que é progressivo, você está dizendo você vai pagar mais do que aquele. Pode parecer justo no primeiro momento, mas esse tipo de justiça redistributiva faz sentido no imposto de renda, não faz sentido na Previdência. Mesmo como emenda constitucional, tal, isso vai ser questionado. E do ponto de vista do Código Tributário Nacional, estou aqui numa casa de auditores, não vou me atrever a ir mais longe do que isso, eu ainda vejo um problema mais claro e mais agudo que eu já citei aqui. Na verdade, eles estão desvirtuando o tributo. Isso não é uma contribuição previdenciária, isso é um segundo imposto de renda. E aí torna-se mais irregular e mais confiscatório ainda. Acho que já na CCJ isso poderia ter sido apreciado. Infelizmente, a dinâmica regimental da Câmara dos Deputados não favorece esse tipo de debate. Porque ou tira ou deixa na CCJ. Não tem como a gente alterar propriamente o texto. Mas na fase da comissão especial, isso será debatido amplamente e, novamente, faço esse chamado. Precisamos muito dos senhores, porque esse é o tipo do debate, a gente debater tributo, que a credibilidade de vocês, do fisco, tá? A capacidade técnica é fundamental para a gente mostrar aos parlamentares, que eu repito, essa ideia soou bem para muitos parlamentares, inclusive que ficaram do nosso lado, que defendem a transição, que compreendem que a transição é necessária, que compreendem que a demonização do serviço público não é o correto, mas que se sentiram um pouco intimidados, a falta de outra palavra, com a argumentação de que quem ganha mais paga mais. Parece soar bem. Então a gente tem que mostrar que isso é ilegal, inconstitucional, tá? Vai dar resultados incorretos, tá? E que é mais uma forma apenas de demonizar o servidor público.
Bom, então vamos em frente. Aqui tem mais um para os dois, a pergunta, aliás. A reforma da Previdência com pontos como idade mínima, capitalização, não fere o direito à seguridade previsto na Constituição? Por quê? Para mim também? Aliás, essa é para os dois. A questão da capitalização, eu sinceramente, aí faço um comentário técnico para vocês. Eu não acho que a capitalização em si seja inconstitucional. Eu acho que a discussão tem que ser de mérito. Eu acho que a capitalização, ela não tem, ela claramente não foi sucesso em todo lugar do mundo em que ela foi implementada, ao contrário do que o governo passa. Houve fracassos retumbantes. E num país com nível de renda muito baixo, com emprego precário, como tem no Brasil, que uma massa muito grande de trabalhadores tem dificuldade de passar toda a sua vida funcional conseguindo fazer uma contribuição, o regime de capitalização pode ser um desastre para daqui a 50 anos nós temos uma população muito empobrecida e que não pode ser permitida. Mas eu não vejo inconstitucionalidade nela em si. É uma discussão que pode ser feita, mas tem que ser feita de maneira mais séria. Além da capitalização, qual é outro ponto? Desculpa, Denise. Idade mínima. Idade mínima. Eu acho que a idade mínima é inevitável. E aí eu tenho que dizer isso para vocês. Tá? Vejam bem, e eu chamo a atenção de vocês isso. Não é uma questão de crueldade, a gente tem que fazer uma discussão do ponto de vista técnico. A nossa credibilidade, nossa responsabilidade com o país depende exatamente do fato de que nós, ao contrário dos que passam, nós ficamos. Nós temos responsabilidade com o Estado, temos responsabilidade técnica com os números. É inegável que em todas as faixas de renda houve um aumento de expectativa de vida. Tem que haver um ajuste. E, ao mesmo tempo, quando nós dissemos, e nós enchemos a boca para dizer, vocês, os senhores, todos que estamos aqui, eu também, de que o nosso regime do servidor público civil da União, particularmente, já está mais equilibrado, o principal fator que leva a esse equilíbrio, além da mudança de regime, é que nós temos idade mínima. O regime geral não tem. Eu acho que a idade mínima é inevitável. Se a idade tem que ser 65, se tem que ser 65 com 20 anos, com a exigência de 20 anos de contribuição, que acaba empurrando todo mundo, isso é outra história, são discussões que podem e devem ser feitas. Mas eu acho que essa espinha dorsal, se nós a negarmos, com todo respeito aos que o fazem, nós estaremos prejudicando a nossa credibilidade. Eu não vejo como, tecnicamente, não assumir que algum ajuste de idade tem que haver idade mínima também no regime geral, e que mesmo no nosso regime de serviço público é possível que a gente tenha que fazer, sim, um ajuste de idade. Bom, eu também entendo que não é, nesses dois aspectos, a discussão não é de serem constitucionais ou não, né? Eu acho que a discussão é do mérito mesmo. A questão da capitalização, a minha opinião é que é para atender interesse dos bancos, se não tem, como foi colocado aqui, nenhuma experiência no mundo que tenha demonstrado que isso realmente seja interessante para a população de uma forma geral. Com relação à questão da idade mínima, o problema é qual idade mínima, né? Porque eu estava discutindo aqui que se a gente fosse fazer uma discussão realmente séria, nós tínhamos que discutir, inclusive, a questão da expectativa de vida regionalizada. Não dá para você... são dados concretos isso, que demonstram que a expectativa de vida em determinadas regiões do país são muito inferiores a outras regiões, né? Você tem aí, foram colocados dados, já li dados sobre isso, eu não sei se são até confiáveis, mas dizendo que 50% dos municípios brasileiros têm uma expectativa de vida próxima de 65 anos. Então, isso só para demonstrar, assim, principalmente os municípios mais pobres, municípios onde a renda é menor, então a situação socioeconômica é mais reduzida. Então, sinceramente, não dá para fazer uma discussão séria, né, se a gente não for discutir essa questão da expectativa de vida num país continental como o nosso, né? É totalmente diferente a realidade do Nordeste com a realidade da região Sudeste, da região Sul. Então, acho que isso sim, talvez essa, se fosse uma discussão que a gente tivesse sendo feita de forma séria, da questão técnica, da necessidade da reforma da Previdência, a gente estaria discutindo, inclusive, isso. O problema aqui não é esse o ponto central, não é esse, parece que é a vontade do governo. Então, por isso que eu mesmo, nessa questão da idade, nós teríamos que discutir, inclusive, situações diferenciadas que o nosso país apresenta.
Obrigada. Aqui tem uma outra pergunta que diz o seguinte: nesse momento, além de trabalharmos as emendas de nossos interesses, não deveríamos trabalhar junto aos partidos políticos que indiquem deputados mais próximos às nossas causas para que componham a comissão especial? Isso está sendo feito desde o momento zero, posso garantir a vocês todos. Nem tudo a gente pode falar, todos os detalhes, até porque nós temos as nossas estratégias, mas eu garanto a vocês que isso é conversado com os líderes. Nós já tivemos, tá? Eu já tive que é também meu amigo, meu conterrâneo de Pernambuco, com o líder do Tadeu Alencar, tá? Já estivemos com o líder do governo, o Major Vitor Hugo, já tivemos com a líder da minoria, Jandira Fegali, mais de uma vez, tá? Vamos ter lidando partido a partido, já estive com o deputado Carlos Sampaio, meu dileto amigo Carlos Sampaio, líder do PSDB, já várias vezes. Então, estamos trabalhando isso, não se preocupem. Eu só queria, antes de devolver a palavra para a Denise, só fazer um comentário que eu esqueci sobre a capitalização. Capitalização, com todo o respeito que o ministro Paulo Guedes merece do ponto de vista técnico, mas um país como o Brasil, propor capitalização sem uma obrigação de uma parte da capitalização partir dos empregadores, noticia-se, eu não sei se é pondo a verdade na imprensa, de que há uma divergência sobre isso dentro do próprio Ministério da Economia, só o ministro Paulo Guedes defende essa forma radical de capitalização. Isso, de fato, é insustentável, é quase um escândalo, com devido respeito ao ministro. Porque imaginar que num país com um mercado de trabalho assimétrico como tem o Brasil, tá, vai haver algum empregador dando um tostão que seja, tá, se não for obrigado constitucionalmente ou legalmente para o regime previdenciário, isso não vai acontecer. E só na base da contribuição do trabalhador, quem tem o trabalho precário vai chegar no final da vida sem nenhuma condição de aposentadoria. Portanto, com todo respeito ao ministro, essa proposta não se sustenta, é quase um escândalo. Ela tem que ser alterada. Se é para discutir capitalização de maneira séria, é discutir capitalização com participação também do empregador, como acontece nos regimes que funcionam na enorme maioria dos lugares do mundo. Olha, tem mais algumas perguntas aqui, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu peço desculpas às pessoas que não tiveram suas perguntas respondidas, mas podem ficar para o próximo painel ou para uma próxima oportunidade. Eu posso, inclusive, passar as perguntas dos que estão com e-mail aqui. De repente, o procurador Robalinho pode responder. Eu agradeço muito a presença de vocês e apenas a título de sugestão. Olha, eu acompanho a política há mais de 30 anos. Eu comecei a trabalhar, quer dizer, vai fazer 30 anos agora em julho de 89. Todos os governos, sem exceção, fizeram reforma da Previdência, tentaram apresentar reformas da Previdência. E todos deixaram para trás a chamada reforma tributária. Por que a gente nunca conseguiu ter a resposta a essa pergunta? Mas fica aí, eu acho que está na hora, de repente, de tentar inverter isso aí. Porque toda vez é previdência, 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 e a gente não vê a tributária, tributária, tributária. Obrigada a todos. Boa tarde, Antigo. Agradecemos as participações e convidamos